Muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença, pelo vosso entusiasmo, pela vossa dedicação. Eu quero cumprimentar todos aqueles que se associaram hoje e se têm associado a nós nos últimos 12 meses no trabalho do Conselho Estratégico Nacional, ao seu coordenador, ao Pedro Duarte, a toda a equipa que o acompanha na coordenação deste grande trabalho. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, o Pedro Saraiva, que aqui nos acolhe, dar-lhe nota da amizade e do profundo agradecimento por nos facultar a possibilidade de aqui nos juntarmos. Cumprimentar os senhores deputados no Parlamento Europeu, no Parlamento Nacional, o nosso líder parlamentar, enfim, todos aqueles que aqui se encontram e, naturalmente, de uma forma particular, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. My dear friend Roberta, thank you very much for your participation and your speech today. Thank you for all of your support. It has been a pleasure share with you this path to the leadership of the Portuguese government. Thank you so much. Caras e caros amigos, às vezes temos sido brindados com umas opiniões transmitidas no espaço público com muita convicção, muita certeza, mas são muitas vezes coisas que não têm um mínimo de adesão com a realidade. Uma dessas coisas é perguntar-se tantas vezes onde é que está a equipa do PSD? Onde é que está a equipa que acompanha o presidente do PSD nesta caminhada para assumir o governo do país? A equipa está aqui. A equipa está aqui atrás de mim. A equipa é grande em quantidade, mas é enorme em qualidade. É verdade que muitas vezes reclamam pessoas com mais notoriedade, enfim, que apresentem currículos de presenças anteriores em governos, e essas pessoas também estão connosco, como aliás tem ficado muito claro e vai continuar a ser claro nos próximos tempos. Mas eu quero aqui dizer-vos que, olhando para estes coordenadores que aqui estão atrás, uma equipa que congrega mais pessoas independentes do que pessoas filiadas no PSD. Tantas mulheres como homens, uma coisa que no PSD não é assim, muito normal, mas estamos em evolução positiva, diga-se. Uma equipa com formação multidisciplinar, com gente que está na vanguarda das suas atividades profissionais. Estão eles e muitos daqueles que estão aqui connosco. Eu quero dizer aos portugueses que podem confiar nesta nova geração que quer dar ao serviço público, quer dar à comunidade muito daquilo que é o seu conhecimento, muita daquela que é a sua dedicação, muito daquele que é o seu entusiasmo para mudar, de facto, este país e para dar mais qualidade de vida às portuguesas e aos portugueses. E em boa hora, nós juntámos esta equipa quando não havia eleições no horizonte. Em boa hora, desde a primeira hora, diria mesmo, nós constituímos este Conselho Estratégico e demos-lhe a incumbência de trabalhar no sentido de elaborarmos, amadurecermos, aprofundarmos e apresentarmos um programa político de transformação do país. Nós temos sido, até aqui, uma oposição vigilante, uma oposição escrutinadora. Mas tem que se reconhecer isto. Nós fomos sempre e somos uma alternativa política.
Nós somos a alternativa política que conta em Portugal. Nós somos aqueles que transportam para a vida do país a esperança que ainda agora a nossa querida amiga Roberta Metsola enunciava, a esperança de podermos ter um futuro mais tranquilo, mais próspero e socialmente mais justo. Esta esperança que este trabalho vai traduzindo em propostas políticas não esteve à espera das eleições. E ainda bem que não esteve, porque nós assim não fomos apanhados desprevenidos. Nós estamos efetivamente preparados, eu digo mais, sem falsas modéstias e sem desrespeito pelos nossos adversários, mas nós estamos mais preparados do que quaisquer outros para poder governar Portugal. E estamos hoje, como estivemos em todo este período, a olhar para o futuro, a tratar do futuro, a propor para o futuro. Vejam bem, nós tínhamos, ainda temos por dias, uma maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento. Tínhamos, portanto, condições de governabilidade, de estabilidade, que não foram suficientes por culpa exclusiva do Partido Socialista. Isto é um caso único no mundo, um partido que tem uma maioria absoluta apenas dependente de si própria, que tem todas as condições para governar, do ponto de vista institucional, até do ponto de vista financeiro, com recursos como nunca houve, com toda a cooperação interna e externa, nomeadamente europeia, deitou por terra uma grande oportunidade. Foi isso que aconteceu. Mas vejam bem, com esse quadro, nós desde a primeira hora assumimos como prioritário apresentar propostas para o futuro. Para enriquecer o debate, para, no fundo, dar a oportunidade do Governo poder aproveitar as ideias da sociedade, por nós trazidas, para governar bem. E foi assim mesmo desde a primeira hora. Não se esqueçam do seguinte: ainda o Governo estava a olhar para o ar e a pensar que o ciclo inflacionista era transitório, que era uma coisa fugaz, já o PSD estava a apresentar ao país um programa de emergência social para que as pessoas com mais dificuldade fizessem face àquilo que era uma perda real de poder de compra, àquilo que era uma incapacidade de pagar as contas do dia-a-dia, da energia, da alimentação, dos transportes, dos medicamentos. O PSD apresentou esse programa no verão de 2022, muito antes do Governo. Depois disso, apresentámos um programa sobre educação. E apresentámos também, logo em 2022, as prioridades para o Orçamento do Estado de 2023, onde, entre outras coisas, propusemos o IRS jovem, um IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos, e propusemos também a baixa do IRS para a classe média. Nós não somos daqueles que descobriram agora, porque há eleições, ou porque ia haver já eleições europeias, que era preciso baixar os impostos desde a primeira hora que nós estamos nesse combate. Depois apresentámos um pacote sobre a educação bem mais bem estruturado do que aquele que o Governo apresentou, que o Governo teimou em levar por diante e que está a ter como consequência uma absoluta nulidade no mercado da habitação. Não se passa nada. Aliás, o que se passa é o desinvestimento. O que se passa são projetos que ficam na gaveta. O que se passa é que os investidores, os promotores, tiveram receio, dado que é imprevisível, com o governo do Partido Socialista, o que é que acontece passado meio ano, e, portanto, tudo aquilo que eram perspectivas de garantir mais oferta no mercado estão, infelizmente, a cair por terra e, pelo menos aí, a crise política vai ter
não é só aí, vai ter em muitas outras áreas, mas aí vai ter seguramente um efeito imediato. É que com a vitória do PSD nas próximas eleições, a aposta na valorização dos projetos de investimento na área da habitação vai ser uma realidade. Nós vamos dar previsibilidade e confiança ao mercado para que o mercado construa mais e, para isso, possa conter o preço e a escalada de preço, que é aquilo que tem acontecido com as políticas socialistas. Nós apresentámos esse programa, curiosamente, num dia muito sugestivo, o dia 14 de fevereiro, e 2 dias antes, num outro dia sugestivo, por razões mais pessoais, do Governo ter apresentado o seu. Mas não ficámos por aí. Logo, imediatamente a seguir, apresentámos um outro pacote de medidas de que se fala menos, porque também não descobrimos agora nenhuma paixão pelas pessoas que estão já fora da vida ativa. Nós apresentámos no Parlamento um pacote dirigido ao apoio às pessoas idosas. Isto foi no primeiro trimestre do ano. Não foi agora porque vai haver eleições. Logo de seguida, apresentámos um plano estratégico para a saúde. A seguir, apresentámos um plano de alívio fiscal, visto que o país tem um governo, ainda por pouco tempo, muito pouco tempo, felizmente para todos nós e felizmente para os portugueses, mas o país tem um governo que teimou durante anos, em todos os anos, bater o recorde de arrecadação de receita fiscal. Os portugueses, pessoas, famílias, instituições, empresas, nunca pagaram tantos impostos como com os governos do Partido Socialista. E, finalmente, apresentámos também as nossas 8 prioridades para o Orçamento do Estado, que, na sua esmagadora maioria, não foram acolhidas e que estarão na base do orçamento suplementar que teremos de apresentar depois de assumirmos a governação do país, porque este orçamento que o Partido Socialista aprovou não serve os interesses das pessoas. Todas estas medidas, todas estas propostas, a que somaram muitas outras, na área da agricultura, que também se fala pouco, na área da cultura e do desporto, que são duas áreas que são muitas vezes subestimadas na governação do Partido Socialista e que nós queremos estejam também no centro das políticas públicas, nas garantias de termos efetivo acesso universal e gratuito às creches e que nós queremos alargar ao pré-escolar, num processo que o Partido Socialista andou aos zigue-zagues, como aliás foi seu apanágio nos últimos anos. Primeiro anunciou pomposamente o objetivo, depois apercebeu-se que afinal não tinha capacidade, foi de encontro ao setor social, depois viu que também não tinha capacidade com o setor público e com o setor social e foi ao encontro do setor privado. Vejam bem, primeiro pompa em circunstância, depois dão com a parede. Vão buscar o setor social, mais pompa em circunstância, tornam a dar com a parede. E depois vão falar finalmente com o setor privado. Eu só estou aqui a enfatizar este aspecto, não é porque nós tenhamos qualquer obsessão com o setor social e com o setor privado. Nós não temos nenhuma opção de proteção, mas também não temos de desconsideração. A teimosia ideológica, o bloqueio ideológico dos últimos anos, na saúde, na educação, na habitação, nas creches, o bloqueio ideológico foi claramente responsável pela perda de qualidade de vida em áreas fundamentais da vida dos portugueses. E isso ocorreu por uma necessidade eventual no início, uma conveniência, como muitas vezes se diz, mas hoje está mais do que provado, por convicção. Por convicção. O governo da Geringonça não acabou no fim da primeira legislatura dos governos do Partido Socialista. O governo da Geringonça dura até hoje. Ou alguém notou alguma diferença depois da geringonça de papel escrito se ter transformado em geringonça só de conversa e depois do escrito e da conversa ter passado a coisa informal? Ninguém notou essa diferença. Mesmo com a maioria absoluta,
o Partido Socialista seguiu sempre as bases da política da geringonça. Sempre! E já agora deixem-me dizer-vos duas coisas. Fê-lo, de resto, com grandes responsabilidades, nomeadamente dos dois candidatos que há, dos dois mais conhecidos, porque há um terceiro, que aliás ainda um dia destes reclamava, enfim, também estar envolvido no debate, mas esse terceiro, por acaso, é o único que não tem nada a ver com a geringonça. Os dois que são mais conhecidos, esses sim, são absolutamente cúmplices de todo este trajeto dos últimos 8 anos. E quero também dizer aqui, olhos nos olhos, aos portugueses, que não se deixem intimidar por esta narrativa política que muitas vezes também nos querem vender na comunicação social, de que o governo da geringonça, para que é que o Montenegro critica a geringonça? Porque os portugueses até nem têm uma má imagem da geringonça. Isto é uma espécie de intimidação política, que é querer incutir às pessoas que um determinado contexto governativo teve muito sucesso. Não! A geringonça, com os 3 partidos, ou só com o Partido Socialista, foi má para a vida das pessoas. Foi a partir... Foi a partir das suas bases de programa político e das suas decisões que começou a haver pior serviço no Serviço Nacional de Saúde, que começou a haver um agravamento da situação dos portugueses que não têm médico de família, que começou a haver mais e mais atrasos nas consultas e nas cirurgias no setor da saúde. Foi com as políticas da geringonça que os portugueses tiveram de ir encontrar uma resposta no setor privado. Por isso, nunca com a geringonça houve tantas portuguesas e tantos portugueses a recorrerem a seguros de saúde. São mais de 3 milhões e 300 mil portugueses, a que se somam os da ADSE e de alguns subsistemas que ainda persistem, é quase metade da população que paga impostos e ainda paga mais uma contribuição para ter um seguro que lhe garante uma cobertura relativamente reduzida. Não estamos a falar de cuidados de saúde ilimitados. Estamos a falar do básico, de ir buscar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não oferece, não garante. Foi com a geringonça que começou a haver mais falta de professores nas escolas. Foi com a geringonça dos 3 partidos e do Partido Socialista que nós nos habituámos, infelizmente, mas não é uma fatalidade, mas nos habituámos, infelizmente, a abrir o ano escolar com cerca de 100 mil alunos sem professor, pelo menos uma disciplina. Eu estive numa escola em Lisboa, onde havia uma turma que não tinha professor na primeira semana de aulas, a 7 disciplinas. E uma outra turma que não tinha professor de português há 2 anos. E que ia ter um exame no 12º ano. Estamos a falar do ensino secundário. Já agora, por falar no ensino secundário, foi com o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista que se atingiu este número. 25% dos alunos do ensino secundário em Portugal frequentam colégios privados. Quem são esses alunos? São os que têm mais dinheiro. Está-se a criar uma injustiça grande na sociedade portuguesa à conta das políticas da geringonça. Foi também com este governo que se fechou o mercado da habitação, que há cada vez mais pessoas com dificuldade. E são de todas as perspectivas e as condições socioeconómicas. São de todo lado. Nós não estamos a falar apenas das pessoas que têm baixos rendimentos. Estamos a falar dessas. Nós não estamos a falar apenas dos jovens casais. Estamos a falar desses. Nós estamos a falar muitas vezes de professores, de médicos, de enfermeiros, de profissionais liberais que não conseguem pagar uma renda ou uma prestação de uma casa nos sítios onde têm algumas oportunidades de emprego e acabam por não aceder exatamente a essa oportunidade de emprego. E estamos a falar muito de estudantes já agora. Vejo aqui muitos jovens. Uma das coisas que
mais me repugna, enquanto cidadão e enquanto homem político, é pensar que há jovens que batalham 12 anos para atingir a média necessária para irem para o curso que querem e depois acabam por não ir estudar para a faculdade onde o seu mérito contribuiu para poderem aceder, só porque não conseguem pagar o alojamento junto a essa faculdade. Isso é um falhanço coletivo que nós temos de travar em Portugal. Por isso, caras amigas e caros amigos, eu peço-vos empenho máximo. Eu peço-vos trabalho a 200%. Eu peço-vos que nos acompanhem, que continuem a dar-nos o vosso contributo, a vossa sugestão, a vossa opinião e também o vosso trabalho. Este é um trabalho de uma grande equipa, desta grande equipa. Nós temos, efetivamente, de convencer os portugueses a acreditar no nosso projeto. O nosso projeto, cujas ideias vão sair deste grupo de pessoas que se vai continuar a reunir, agora de forma mais acelerada, porque temos mesmo de fechar o programa, mas ideias que são muito transversais e que vão a todas as áreas. Mas sabem bem quais são as nossas prioridades. Eu já as apresentei, quero aqui enunciá-las só, para que os portugueses em casa também saibam, no fundo, qual é a nossa identidade política. Antes disso, parênteses, por falar em identidade, eu também quero aqui aproveitar esta ocasião para vos dizer que, com o meu governo, este novo símbolo não vai ser a referência do governo de Portugal. É que faz toda a diferença. Nós, no nosso projeto, não fazemos sucumbir as nossas referências históricas e identitárias a uma ideia de ser mais sofisticado. Connosco não há disso. Já chega de política de plástico. Já chega. Dizia eu, para terminar, que as nossas prioridades estão escolhidas. Unir gerações, unir Portugal e unir gerações. Olhar para os jovens. Nós não nos podemos resignar a um país que perde o seu capital humano como nós estamos a perder. Nós não podemos asfixiar a nossa classe média. E nós não podemos deixar de garantir um rendimento mínimo a todos os pensionistas. Nós temos como prioridade estabelecer e celebrar com os portugueses um novo contrato social. Um contrato que garanta a efetiva prestação de serviço público na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na cultura, no desporto, utilizando toda a capacidade que a sociedade disponibiliza. No setor público e também no setor social e no setor privado. Sem complexos ideológicos. As amarras ideológicas só têm trazido pobreza a Portugal. Nós não vamos descurar a questão demográfica. Nós vamos mesmo implementar medidas que possam remover os obstáculos à natalidade desejada pelos jovens casais portugueses. E vamos ter uma política regulada de imigração. Vamos também
Vamos também ter uma prioridade à economia, com certeza. Eu até fico banzado de ver um candidato a secretário-geral do Partido Socialista dizer agora que a sua prioridade é a economia. Onde andavas? Onde andavas? Para nós sempre foi evidente, é preciso tratar das pessoas, é preciso cuidar das pessoas, é preciso mesmo ter um contrato social novo que garanta que todos tenham uma oportunidade. Mas é preciso criar riqueza. É preciso incentivar o investimento, não afugentar o investimento, que é aquilo que muitas vezes tem acontecido em Portugal. E é finalmente preciso também ter uma vida pública e política cada vez mais transparente e que possa erradicar a corrupção política, económica e financeira. Estas são as nossas prioridades. Se há mais políticas, há. Nós temos aqui 25 coordenadores. Todos eles têm muita importância. Mas, quando nós comunicamos com o nosso povo, nós não podemos dizer que é tudo igualmente prioritário. Porque quando tudo é igualmente prioritário, que é aquilo que faz o governo atual, tudo fica por fazer. Nós temos as nossas prioridades, sem embargo, de termos uma governação abrangente, uma governação completa. Eu termino, portanto, apelando mais uma vez ao vosso espírito de combate, no sentido positivo do termo, ao vosso espírito de entrega, de dedicação. Ajudem-nos e tenham plena convicção. A nossa capacidade de entreajuda, a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de podermos chegar a conclusões que muitas vezes não serão unânimes. Este não é o partido dos unanimismos, há aí alguns, mas não é este. Essa capacidade de nós nos juntarmos é a capacidade de ajudar também Portugal. E Portugal precisa de nós. Portugal precisa muito de nós e nós não vamos falhar a Portugal. Muito obrigado.